Boa noite. Esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e todos os domingos estou aqui na TV Brasil, junto com Jamil Chad e Ian Boixá, debatendo as principais notícias internacionais da semana e como elas impactam o Brasil. Então vamos chamar aqui os nossos colegas. Boa noite, Jamil Chad, de Genebra. Boa noite, Cris. Boa noite, professor. Boa noite, Ian. Boa noite a todos. E em São Paulo, Ian Boixá. Boa noite, Ian. Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil. Boa noite, professor. E boa noite a todo mundo que está com a gente aqui. Nessa noite, nós conversamos com o cientista político e professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Boa noite, professor. Boa noite, Cristina. É um prazer estar aqui discutindo os temas internacionais contigo, o Jamil e o Ian. Sempre uma alegria receber você aqui, professor. A gente escolheu, para começar a debater o Brasil, aqui no Brasil no Mundo, um assunto, claro, que mobiliza o mundo inteiro, a Copa do Mundo, mas sob uma perspectiva diferente, até porque essa perspectiva diferente desta Copa do Mundo se impõe por tudo que está acontecendo lá, né, pela maneira como ela começou, inclusive. Né, ela tem uma série de peculiaridades, né? É a primeira Copa em 3 países, em países que têm contenciosos entre si e especificamente num país, os Estados Unidos, é um país que está em guerra e que recebe o país agredido com uma série de hostilidades, humilhações, né? Enfim, isso tudo foi amplamente noticiado ao longo da semana, outros casos de humilhações a atletas de outros países, né? Então, o que é que a gente quer debater aqui? Em geral, um grande evento esportivo é uma oportunidade para um país se apresentar ao mundo com a sua hospitalidade, né, com a sua simpatia, mas não é o que os Estados Unidos estão fazendo. Então, eu queria a sua análise, em primeiro lugar, né, desse cenário nessa Copa do Mundo e por que os Estados Unidos, ou melhor dizendo, o governo Trump, né, se esmera em criar dificuldades e hostilidades para os países que deveriam estar sendo recebidos de braços abertos. Isso é parte da diplomacia e da política externa do Trump, que quer apresentar os Estados Unidos como um país que se impõe pela força. E é verdade também que os Estados Unidos já estão de olho no futebol há algum tempo. Não é? Tanto que a deposição do Blatter em função de uma ação do FBI e do International Research Service sobre os dirigentes da Conmebol e da CONCACAF foi parte de uma estratégia dos Estados Unidos, uma estratégia do Estado norte-americano para se apropriar do futebol e das suas linhas de atuação. Então, nós temos uma Copa do Mundo onde Trump coloca vetos migratórios que atingem árbitros. O melhor árbitro da África foi impedido de participar da Copa. Um juiz somali, né? O somali. A seleção iraniana só pode ir para os Estados Unidos no dia do jogo e tem que sair quando houver jogos que ela for fazer nos Estados Unidos. Há revistas que estão sendo aplicadas sobre delegações que os Estados Unidos têm tratado de maneira hostil. Então, é uma Copa do Mundo de uma forte assimetria, de uma forte reivindicação do poder discricionário dos Estados Unidos e de uma FIFA completamente refém e conivente com isso, porque o novo presidente da FIFA foi articulado por uma intervenção dos Estados Unidos na FIFA. Então, o que nós temos é uma Copa do Mundo sob o forte comando dos Estados Unidos. É preciso indicar que o futebol representa hoje um valor na economia mundial equivalente ao 50º PIB do mundo. O futebol tem hoje um valor de cerca de 250 bilhões de dólares no mundo. Isso equivale ao PIB de Portugal, Finlândia, é acima do PIB de Nova Zelândia. A Copa do Mundo se calcula vai render 30 vezes mais que o Super Bowl, que é o principal evento esportivo dos Estados Unidos. Então, claro, os Estados Unidos estão de olho nos lucros desse segmento. Impressionante isso, esses números mesmo. E isso, inclusive, certamente explica
por que fazer a Copa num espaço ampliado, com 3 países? O Jamil, inclusive, acompanhou, não foi, Jamil? Quando essa decisão foi tomada num outro contexto, né? Enfim, quais os critérios que foram levados em conta justamente para a adoção desse formato da Copa hoje que a gente está vendo? Sem dúvida, Cris, sem dúvida. E olha, essa Copa, obviamente, ela já começa repleta de polêmicas e incidentes como esse que o professor, na verdade, que o professor trouxe, mas ela, vamos dizer assim, tem o seu pecado original lá atrás, que é quando justamente a FIFA, então, designa não a sede, mas essa transformação de 32 seleções para 48 seleções. Isso nunca tinha sido feito, nunca nessa dimensão. E aí, eu estava naquele dia, Cris, numa reunião, numa conferência, basicamente, do Conselho da FIFA, e os cartolas, na manhã daquele dia que seria definido, eles receberam no quarto de hotel, em Zurique, um dossiê. E o dossiê dizia, era um dossiê feito pela própria FIFA, ou seja, pelos próprios técnicos da FIFA, não era uma ONG, alguém de oposição, não, eram os próprios técnicos da FIFA que então apresentaram para os cartolas a seguinte constatação. A primeira delas, um Mundial com 48 seleções representaria uma queda na qualidade do torneio. Estava escrito isso no dossiê. Passar de 32 para 48 significaria uma queda na qualidade do torneio. Claro, seleções mais fracas fariam parte, um número muito maior de jogos seria realizado. Então, constatação número 1, qualidade vai cair. Constatação número 2, a renda, a receita da FIFA iria aumentar em $1 bilhão. Não preciso contar para vocês qual foi a decisão que os cartolas tomaram. Entre a qualidade do torneio e a proteção do futebol e garantir uma renda de $1 bilhão a mais. Resultado disso tudo, Cris, é que nós temos hoje o maior torneio em número, claro, de seleções, o maior torneio, porque, claro, o território é gigantesco, vai do México ao Canadá, mas também é o torneio com a maior receita da história. $13 bilhões o total que essa Copa vai gerar. Claro, muita polêmica em relação ao destino desse dinheiro, em relação a quem paga, em relação ao preço dos ingressos. Obviamente, são ingressos que acabam, sem dúvida nenhuma, preenchendo os cofres da FIFA, mas é também uma Copa do Mundo que, ao mesmo tempo que faz tudo isso, exclui a grande massa de torcedores no mundo inteiro. Só um complemento, que é curioso que o professor falou da questão do árbitro da Somália. A situação hoje de falta, vamos dizer assim, de credibilidade da FIFA e do governo americano, e essa aliança entre os dois foi tão negativa que eles conseguiram uma proeza na história do futebol. Fizeram um árbitro ser herói. Eu não conhecia nenhum árbitro herói e recebido com pompas, mas é isso que aparentemente Donald Trump e Gianni Infantino conseguiram fazer dessa vez. É verdade, o juiz somálio foi recebido como um herói na Somália, até emocionante, né? As cenas que nós vimos são emocionantes dessa recepção ao juiz que foi indevidamente, injustamente barrado nos Estados Unidos, sob falsas alegações, inclusive. Ele tinha toda a documentação necessária, tinha o visto, enfim, né? Mas são as arbitrariedades que a gente está vendo. Eu queria recuar um pouco na história das Copas, porque esse processo de ampliação, claro, ele tem, como o Jamil, como vocês dois, aliás, explicaram muito bem, tem razões econômicas, mas, Ian, tem alguns momentos históricos também que determinaram uma ampliação da participação de seleções, né? Não isso que a gente falou há pouco, de uma sede tripartite, digamos assim, mas momentos históricos que explicam o aumento de participação de seleções, né, na Copa, que afinal o nome diz é a Copa do Mundo, né? Você pode destacar para a gente assim, alguns desses momentos históricos importantes que ajudaram, de certa forma, a transformar o perfil desse campeonato tão importante, tão popular, né, que todo mundo gosta de assistir? Cris, futebol é política, né? Eu acho que é impossível a gente separar o que acontece no mundo do que acontece na Copa do Mundo, né? Se a gente olhar para trás do passado, as questões políticas sempre tiveram muito presentes.
Eu gosto de lembrar e de pensar um pouco no que a gente está vendo agora e relembrar que em outros momentos a gente teve governos ditatoriais, governos autocráticos, que também se utilizaram da Copa para tentar passar um pano sobre os seus governos, né? A gente teve 34 com Mussolini na Itália, a gente teve 78 a Argentina com a ditadura, 2018 com Putin, 2022 do Catar, todos os países autocráticos, autoritários, que usaram o futebol para dar uma lustrada na sua imagem, né? O que é curioso agora, de fato, é ver que os Estados Unidos, que também estão se tornando, ou já são, tem um governo autoritário, como o do Trump, usando a Copa para reforçar essa ideia de autoritarismo, reforçar a ideia de que a força é que determina o futuro de qualquer coisa, né? Então, é muito curioso e diz muito do tempo que a gente está vivendo, ver um país utilizar a Copa para reforçar o que é de pior nele, né? Isso é muito importante. E esse aumento das seleções, Cris, quando a gente olha para o passado também, é interessante ver como ela obedece ou ela segue o que está acontecendo no mundo. A partir de 70, quando ampliou o número de seleções pela primeira vez, de 13 para 16, era o momento em que países africanos estavam se libertando das colônias europeias, novos países estavam surgindo. Isso foi muito importante para os dirigentes da FIFA conseguirem angariar mais votos e mais força e ficarem um pouco mais independentes da Europa, né? Mesma coisa aconteceu nos anos 90, com o fim da União Soviética, vários países surgiram e foram agregados novamente para a Copa. E agora, dessa vez, é uma questão, como o Jamil colocou muito bem anteriormente, tem muito mais a ver com uma questão econômica do que política, né? Um mercado que se expande profundamente e, como o professor colocou bem, é um dos maiores PIBs do mundo, né? Jamil, você quer comentar? Você fez um sinal. Só para a gente colocar, só para complementar o que o Ian disse, porque nos anos 70, quando tem a descolonização, quem liderava a FIFA, principalmente na segunda metade dos anos 70, é um certo João Havelange, de um país em desenvolvimento que entendeu rapidamente que ali estariam os seus próprios votos para ele se perpetuar no poder durante 24 anos na FIFA. Então, o que ele faz? Ele sai, claro, em busca do voto africano, asiático, etc., claro, dessas novas nações que estavam se formando. E aí, Cris, tem uma história espetacular, como ele fecha um acordo com um rapaz que tinha começado a trabalhar recentemente, pouco tempo antes, um certo Joseph Blatter, no caso, né, um jovem suíço. Ele colocou o Blatter para fazer o seguinte: pegar uma empresa de uniforme, também muito conhecida, no caso a Adidas, e percorrer esses países recém-criados para oferecer para eles uniforme, ou seja, aquele país que passava a existir, ele não só existia, como agora ele ganhava um uniforme da Adidas, ganhava, obviamente, um sistema, vamos assim, para jogar e construir a sua própria identidade e dinheiro para os cartolas locais. Em troca, esses cartolas locais ficaram uma dívida permanente, eu diria, eterna, com o senhor Havelange. Por isso, ele ganhou tanto voto. Então, falar de política e futebol é algo absolutamente permanente. Era o Havelange que dizia: futebol e política não se misturam, porque eu quero ter a exclusividade para fazer política com futebol. Futebol, política e negócios, né? Está tudo muito junto. Eu queria reforçar o aspecto, professor, do futebol e da política, né? Falando de Copa do Mundo, aqui mesmo, na ditadura Médici, né, a gente teve o Médici querendo escolher a seleção do João Saldanha. Então, isso tudo, sim, está muito próximo. Agora, é curioso que nesses eventos de grande alcance, a gente via mais essa tensão política nos Jogos Olímpicos do que nas Copas, né? Parece que agora vai ser diferente, ou será que vai ser diferente? A gente vai ter atletas protestando, por exemplo, né, contra esses abusos. A gente não viu ainda, tem muito tempo ainda pela frente, né? Mas será que a tensão política, ela tende a se manifestar ainda durante esse Mundial? É provável, né? Há um conjunto de manifestações que estão sendo organizadas de protesto contra essa Copa do Mundo. No México mesmo, tivemos organização de protestos que foram reprimidas. Então, é possível e bastante provável que isso se desenvolva também nos Estados Unidos, onde tem ocorrido
grandes manifestações de massa contra, enfim, a política de Donald Trump. O No King's Day, por exemplo, tem sido uma referência de protestos sociais e há um cálculo, inclusive, de que se colocar nas ruas um certo percentual de pessoas, isso pode provocar uma mudança do poder político. Há todo um conjunto de estudos métricos que têm sido feitos nessa direção. Se calcula um percentual de 3% da população como seria, digamos assim, um percentual suficiente para produzir uma certa mudança política. O que é polêmico, mas de toda forma há uma aposta nessa possibilidade. E essa Copa também é uma volta a um Estados Unidos abertamente imperialista e racista, não é? O racismo é um componente profundo da formação social norte-americana. Os Estados Unidos teve lei de cotas de imigração. Os Estados Unidos proibiu a imigração de chineses no século XX, durante muito tempo. A lei de cotas de imigração nos Estados Unidos só foi cair nos anos 60. E as leis de cota davam praticamente 90% da possibilidade de migrar para a Europa. Então, quem migrava para os Estados Unidos eram alemães, eram irlandeses, eram ingleses, eram poloneses. Inclusive, o Trump, em algumas das suas manifestações, ele dizia: por que não vir aos Estados Unidos um sueco? Por que não vir aos Estados Unidos um finlandês? E ele se refere de maneira despectiva ao Somali, não é? E, curiosamente, exatamente quem é proibido de entrar nos Estados Unidos é um juiz africano somali. Então, é uma oportunidade para esse Estados Unidos profundamente imperialista mostrar, não é, a sua característica e a sua longa duração, porque esse tipo de procedimento nunca desapareceu nos Estados Unidos. A gente continua falando sobre esse assunto. Eu sei que Ian ainda quer fazer um comentário, mas agora a gente precisa fazer uma pausa rápida. No próximo bloco, voltamos com Brasil no Mundo. O Brasil no Mundo está de volta, hoje contando com o professor Carlos Eduardo Martins. A gente estava falando de Copa, claro, agora há pouco, e o Ian ainda quer fazer um comentário. Ian. Cris, eu só queria complementar o que o Jamil estava falando desse programa que o Blatter criou sob as ordens do Avelange, de distribuição de material, de dinheiro para os cartolas, de apoio a países menos desenvolvidos, com dinheiro mesmo. Acho que agora está em cerca de 5 milhões de dólares por ano, se eu não me engano. Para dizer que esse programa continua muito forte e é uma das maneiras dos dirigentes da FIFA manterem o controle sobre as federações. É importante lembrar, Cris, que na FIFA o voto é paritário. Então, o Brasil tem direito a um voto que vale a mesma coisa que um voto de Curaçao, por exemplo, né? Então, esse tipo de estratégia é muito importante para a manutenção do poder. E só uma curiosidade, a gente está falando muito do Irã nessa Copa, né? Irã, Estados Unidos, mas o que está mais criando tensão para os iranianos nesse momento é o jogo que eles vão fazer contra o Egito, em Seattle, no dia 28 de junho, que é exatamente o dia da parada gay de Seattle, uma das maiores dos Estados Unidos. Estão reclamando muito que esse jogo não poderia acontecer nessa mesma data, mas ao que parece, esse é o troco que o Trump quer dar aos iranianos e aos egípcios. Obviamente, isso foi definido em sorteio, mas é um fato curioso. Sim, sem dúvida. O Irã é um foco de atenção nessa Copa, por N razões, claro. E, evidentemente, a principal delas é a situação de que ele está jogando no país, a seleção iraniana está jogando no país, né, que ataca permanentemente o Irã, né, os Estados Unidos. E isso, claro, nos leva a falar sobre a situação entre ambos os países, né? A gente tem visto muita tentativa de acordo, os acordos, essas tentativas, né, não são muito claras, vaza alguma coisa aqui e ali, né, mas tentando botar em perspectiva, professor, e dada a situação que a gente tem, né, do Estreito de Hormuz fechado, ainda que reaberto, os efeitos desse estrangulamento vão ser sentidos por muito tempo, né, o que a gente pode esperar de um acordo com o que se sabe, né, com o que está
noticiado, né? Quem perde, quem ganha, o que o Irã ganha, o que os Estados Unidos perdem, enfim, qual é a sua análise sobre essa situação? Eu acho que esse é um momento de uma oportunidade ímpar para o Irã, porque nós estamos nos aproximando das eleições de novembro nos Estados Unidos. E a popularidade do Trump tem caído significativamente. O Trump está com índice de popularidade dos mais baixos desde que começou o seu segundo mandato. As últimas pesquisas indicam 35% de apoio, com queda significativa entre os independentes, que são o setor intermediário da população norte-americana, que não se vincula nem aos democratas e nem aos republicanos. Então, aí, o apoio de Trump está em 25%. Se olha, por exemplo, o mapa eleitoral dos estados, o cenário é muito ruim para o Trump. Em praticamente todos os estados, a desaprovação está acima da aprovação. E a política externa norte-americana para o Irã, ela é muito criticada pela população norte-americana. Há efeitos concretos na vida do cidadão norte-americano que se manifesta no aumento do preço da gasolina, se manifesta no aumento do preço da inflação. Então, é um cenário do qual o cenário de guerra é um cenário que o Trump quer descartar. E o Irã, sabendo disso, faz provocações. Agora, quem pode, digamos assim, ameaçar com a guerra é o próprio Irã, não é? Para forçar um acordo mais favorável aos seus objetivos. Então, se coloca a possibilidade de se levantar as sanções contra o Irã, se coloca a possibilidade de devolver o dinheiro do Irã congelado pelos Estados Unidos. Então, há uma série de possibilidades que estão sendo reivindicadas pelos iranianos e que o Trump está tendo que acolher em certa medida. Não é? O Trump, por exemplo, ele se manifestou contra o revide, não é, que o Netanyahu fez de uma resposta do Irã ao ataque israelense no Líbano. Então, vimos o Trump pedindo para o Netanyahu não escalar a guerra, mudando completamente a sua posição inicial, que era de intimidação, de resolver o conflito em poucos dias ou em poucas horas. Então, o que nós estamos vendo é um Estados Unidos de Trump muito rebaixado em relação ao que ele estava no período inicial da guerra. Essa questão, essa pressão pela questão econômica nos Estados Unidos, Ian, é o calcanhar de Aquiles de Trump, né? A inflação está ali, digamos assim, né? Correndo atrás dele, botando pressão, e Trump, na verdade, corre contra o tempo, né? Totalmente, Cris. A inflação nos Estados Unidos bateu o maior índice dos últimos 3 anos. Desde a era Biden, a inflação não está tão alta nos Estados Unidos como agora. E é óbvio que essa inflação está alta por conta da crise iraniana, né? O aumento no preço do petróleo fez com que a economia americana ficasse numa situação muito delicada, principalmente sob o ponto de vista político, porque a gente tem eleição agora em novembro para renovar parte do Congresso americano, né? O Irã, eu acredito, Cris, sinceramente, que qualquer que seja o acordo, sai vitorioso dessa guerra. O Irã sai muito, muito fortalecido, porque os Estados Unidos perceberam que é impossível fazer uma mudança de regime ou mesmo alterar o estado das coisas do Irã sem que haja uma invasão militar de grande proporção, com custos políticos gigantescos, custos humanos gigantescos. Então, o que o Trump está tentando agora é encontrar alguma saída mais ou menos honrosa para acabar com essa guerra que traz muito, muito prejuízo para ele e muito prejuízo para os Estados Unidos e, claro, muito prejuízo para a gente, para o mundo todo, né? A instabilidade no Golfo, do Estreito de Hormuz, veio para ficar e é bem possível que a gente vai demorar a ver para os preços de combustíveis baixarem nos próximos meses, se o acordo for assinado hoje, por exemplo, né? Sim. Bom, esse cenário todo, né, que vocês dois acabaram de traçar, isso certamente vai pairar, né, sobre a cúpula do G7, uma cúpula importante que começa na semana que vem na França, né?
importante, claro, por reunir quem reúne sempre, né? Mas com todo esse cenário que a gente está analisando, né, Jamil? Então, essa situação toda, todos esses impactos econômicos pairam, estão na pauta do G7 na semana que vem. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a partir de amanhã, segunda-feira já, de segunda a quarta, em Evian, uma reunião muito complicada, no fundo, Cris. Uma reunião que, claro, é um G7 em crise, é um G7 que, claro, tem dois grupos, né? Tem o G6 e o G1. O G1 é, obviamente, o governo norte-americano, e o G6 são todos os outros que estão tentando entender ainda se são aliados ou não, se podem contar com os Estados Unidos ou não, se tem um acordo comercial ou não, se vão ser alvos de algum tipo de tarifaço ou não. Então, é muito complicado e é um G7 realmente, eu diria, tenso. Para você ter uma ideia, Cris, para que a França garantisse que Donald Trump estivesse no G7, porque, claro, um G7 sem Donald Trump é um fracasso já por si só. Então, para que isso fosse garantido, a França atendeu a um pedido do governo norte-americano e retirou da pauta, basicamente, da reunião, e olha, é o anfitrião que escolhe a pauta, ele retirou temas sensíveis. Por exemplo, clima. Por exemplo, taxação dos ultra-ricos, fora da agenda. Ou seja, a França foi... e outro detalhe, expulsão de qualquer tipo de ação da sociedade civil. Ninguém pode entrar na cidade de Evian, ninguém. Então, obviamente, tudo para tentar convencer Donald Trump a viajar até Evian para a cúpula. Então, é uma reunião complicada, o Irã paira, mesmo com acordo ou sem acordo, paira sobre essa reunião, porque, claro, qualquer tipo de entendimento significa também que pelos próximos 90 dias haveria algum tipo de negociação para chegar a um acordo sobre a questão nuclear. Lembrando que foi isso, supostamente, em 28 de fevereiro, que fez os Estados Unidos entrarem em guerra contra o Irã, a questão nuclear. Uhum. Só que o acordo de hoje praticamente não fala mais da questão nuclear, fala em resolver. Só para completar, Cris, outro dia eu falava com uma família, justamente no meio oeste americano, e essa família me resumiu muito bem o sentimento em relação a Donald Trump. Eles disseram o seguinte: nós votamos por uma queda da inflação, ela não aconteceu. Nós votamos por os Estados Unidos não entrarem mais em guerras, voltamos a entrar em guerras. E nós votamos para que o Epstein Files levasse a punição da elite do poder norte-americano. E também não aconteceu. Então, óbvio, a frustração é grande. Os famosos arquivos, né, do Jeffrey Epstein, que a gente ainda não sabe tudo, né? A imprensa norte-americana até voltou essa semana a falar sobre esse assunto, falando do nervosismo que esse tema dos arquivos do Jeffrey Epstein causam na Casa Branca, né? Bom, mas enfim, deixa eu aproveitar, Jamil, você está falando da agenda mais geral do G7, né, e do contexto em que essa reunião de cúpula dos países mais ricos do mundo se realiza. Agora, tem também uma agenda bilateral Brasil-Estados Unidos, né? Como é que o Brasil, o presidente Lula, está se preparando para essa viagem, para a participação dele nesse G7? Olha, Cris, é uma reunião muito pequena em termos de número de pessoas, né? Não é o G20. O G7 significa, claro, os 7 países que fazem parte do bloco e apenas 4 convidados. Entre eles, o presidente Lula. Então, sem dúvida nenhuma, os dois vão, no mínimo, se esbarrar, no mínimo, se cumprimentar, sem dúvida nenhuma. A questão toda no Palácio Planalto era saber se haverá ou não uma reunião formal entre os dois. Até o momento que nós estamos gravando esse programa, Cris, não houve nenhuma definição da realização de um encontro bilateral entre Lula e Trump. Pelo seguinte, lá atrás, naquela visita de Lula à Casa Branca, ficou estabelecido então que os dois países negociariam, criariam basicamente um caminho negociado para a questão tarifária. Depois disso, vieram as tarifas, basicamente as promessas de tarifas de 25% mais 12,5%. Para o Brasil,
não existe neste momento nenhum tipo de maturidade na negociação que justifique fazer uma nova reunião entre Lula e Trump. Alguém me dizia, olha, se a gente for fazer essa reunião de novo, vai ser uma reunião para reorientar de novo os nossos negociadores para que continuem negociando. Então não se faz uma reunião apenas para isso. Agora, vamos aguardar, porque, claro, essas coisas mudam de uma hora para outra. O governo norte-americano continua em contato com o governo brasileiro e, eventualmente, se houver algum tipo de perspectiva, eu não diria de um acordo final, não nesse sentido, mas pelo menos algum encaminhamento, aí pode ser que, de repente, em Evian, nós tenhamos Lula e Trump. Mas, insisto, até o momento que nós estamos gravando esse programa, não há nenhum tipo de previsão de encontro entre Lula e Trump. Professor, eu queria aproveitar isso, esse quadro aí que o Jamil traçou, né, entre Brasil e Estados Unidos, e queria a sua análise desse momento que o Brasil vive na sua relação com os Estados Unidos, né? Recentemente, os Estados Unidos decretaram, classificaram facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, né, numa clara pressão sobre o Brasil, inclusive abrigando uma pauta que é da extrema-direita brasileira. Tem a questão tarifária, enfim, a questão das terras raras, por exemplo, como é que tipo de exploração poderia ser feita desses minerais aqui no Brasil. Como é que você avalia isso? Como o Brasil tem se comportado, digamos assim, tem se saído em relação a essas pressões contínuas, né, dos Estados Unidos sobre o Brasil? Não há dúvida que há uma articulação entre o governo Trump e a extrema-direita brasileira para retirar grande parte da autonomia do Estado brasileiro e criar aqui um Estado neocolonial. É esse o projeto que está em cena. Então, a classificação dessas facções, o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras, abre a possibilidade dos Estados Unidos intervirem aqui, porque esse tipo de classificação se insere no conceito de guerra assimétrica. Os Estados Unidos podem se considerar vítimas de uma guerra assimétrica feita por essas facções e, por conta disso, o governo norte-americano não precisaria nem pedir autorização ao Congresso para fazer intervenção, porque já se consideraria os Estados Unidos vítima de uma guerra. Essa é uma frente. Outra frente, evidentemente, é a destruição do sistema financeiro nacional, que é um sistema financeiro fortemente ancorado em bancos públicos. Há toda uma pretensão da extrema-direita em servir de intermediária numa internacionalização financeira do Brasil, destruindo esses bancos públicos e também uma burguesia financeira nacional que domina o setor bancário no Brasil. Então, o ataque ao PIX é uma evidência clara disso. E há também uma outra frente que, curiosamente, foi levantada, que é o combate ao trabalho escravo. Mas se coloca isenção tarifária justamente para os setores da economia brasileira que são líderes em trabalho escravo, que é a pecuária. A pecuária é o setor líder em ocorrência de trabalho escravo. Então, há uma agenda norte-americana do governo Trump contra o Brasil e o nosso país, através do Lula e do governo que ele representa, tem procurado marcar, em certa medida, a nossa autonomia, mas sem abrir uma retórica mais agressiva contra o governo Trump. Há, inclusive, uma certa pretensão de trazer o Trump para uma aliança não com a extrema-direita, mas com a centro-esquerda que o Lula representa. Uhum. E essa é uma estratégia que pode dar resultados limitados e, claro, colocar a liderança brasileira sempre numa situação de ser surpreendida por traições em relação às expectativas que se imaginava ter.
Ian, eu queria até aproveitar isso que o professor está mencionando aqui e colocar também numa perspectiva da América Latina, né? Porque a gente tem também hoje aqui no continente, né, muitos governos de direita ou de extrema direita, né, claramente associados a Trump. E esse quadro, inclusive, pode se acentuar com as eleições que estão ocorrendo. A gente vai falar das eleições daqui a pouquinho, mas é que eu queria a tua análise sobre isso aqui que a gente está falando, levando em consideração também essa perspectiva do cenário latino-americano. O governo americano deixou muito claro que quer ter uma dominação política, militar e econômica sobre todo o continente, né? Eu acho que o Lula vai até lá tentar encontrar o Trump, mexer com a química dele, segundo o Lula, né? Essa química que eles têm. Mas acho que a gente não pode esperar muita coisa nessa reunião do G7. É preciso ter muito claro que os Estados Unidos têm uma ação coordenada para influenciar as eleições americanas. Todos os movimentos que estão acontecendo, apesar de eles não estarem todos ligados, mas eles não são coincidência que estão acontecendo agora, né? Essa tentativa de aliança pode acontecer. Eu acho que o Lula e o Trump, de fato, parecem ter uma boa relação, uma boa química, mas no governo americano há toda uma estrutura que pretende ver o Brasil nas mãos da extrema-direita, como pretende que todos os países do continente não fiquem mais com governos de esquerda. Estão tendo algum sucesso, a gente vai saber nas próximas semanas se Peru e Colômbia vão, de fato, mudar de mãos, vão ficar com a extrema-direita ou não, mas aqui no Brasil, que é a joia da coroa do continente, de fato, há uma operação americana para influenciar as eleições. Eu acho que a gente não pode pensar de outra forma nesse momento, por conta de tudo que vem acontecendo, por todas as ações do governo americano nessas últimas semanas e meses. Justamente sobre esse cenário eleitoral aqui nos nossos vizinhos e os impactos disso na nossa eleição, a gente vai falar no próximo bloco. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Brasil no Mundo, diretamente dos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Hoje, contando com a presença do professor Carlos Eduardo Martins. A gente comentava há pouco aqui, claro, do cenário eleitoral aqui na América Latina, em que Colômbia e Peru já estão vivendo esse período. Na verdade, o Peru já teve eleição, mas a apuração demora, a apuração definitiva, né? Ainda demora com a definição do vencedor. E a Colômbia está no intervalo entre o primeiro e o segundo turnos. E a gente começa falando pela Colômbia, professor, as pesquisas indicando o candidato da extrema-direita em primeiro lugar nas intenções de voto, uma reversão do cenário inicial, né? De quando a gente começou a acompanhar o que significaria para a Colômbia uma vitória de um candidato extremista como Abelardo de la Espriella? Houve uma surpresa em relação aos resultados do primeiro turno, porque se imaginava que o Ivan Cepeda chegaria em primeiro, ainda que, claro, o segundo turno fosse visto como um segundo turno extremamente disputado. Então, o Ivan Cepeda passou em segundo lugar e as pesquisas agora dão uma vantagem de 7%, 8% para o candidato da extrema-direita. De toda forma, é importante registrar que nas eleições congressuais, que não são casadas com as eleições presidenciais, elas foram feitas em março, o pacto histórico, que é a coalizão política que está vinculada, não é, ao Gustavo Petro e ao Ivan Cepeda, o pacto histórico teve um bom resultado. Ele aumentou a sua participação eleitoral, tendo 23% dos votos, subindo de 17% para 23% dos votos. E, de toda forma, isso garante uma presença no Congresso relativamente significativa da esquerda. Então, ainda que na Colômbia se desenvolva um resultado negativo, a esquerda, de toda forma, vai estar representada no Congresso e num certo grau de mobilização social. O que é importante sobretudo, também garantir que a esquerda, mesmo perdendo o governo, ela consiga estar mobilizada na sociedade civil e nas instituições. E isso, o quadro colombiano parece garantir para os próximos anos, ainda que aconteça o pior resultado.
O Ian, o candidato Abelardo de La Espriella, né, é um extremista com um discurso, de fato, que lembra até alguns líderes recentemente eleitos, o próprio Milei, né, Bukele em El Salvador, mas com uma retórica, de fato, muito agressiva, né? Ele chama atenção por essa retórica, claro, não só pela retórica, mas pela pauta, pela proposta, né, pelo que ele pretende fazer, ou que diz que pretende fazer, se vencedor na Colômbia. Cris, o modelo dele a ser seguido é o modelo do Bukele. Essa foi uma das principais mensagens da campanha dele: combater o narcotráfico, combater o crime organizado, combater a violência. A gente precisa lembrar que essas eleições colombianas foram as mais violentas das últimas 3 décadas. Tivemos dezenas de sequestros, atentados, carros-bomba, e ele navegou em cima dessa insegurança coletiva da Colômbia e da insegurança histórica da Colômbia também, para poder fazer a sua campanha. A promessa dele, Cris, é construir 10 daquelas prisões de ultra máxima segurança que o Bukele construiu em El Salvador, na Colômbia. Ele quer reproduzir exatamente aquele modelo na Colômbia. Obviamente, num país ainda muito militarizado, ainda com forças e facções que operam nas montanhas e nas florestas, esse é um ingrediente perfeito para uma desestabilização total do país, né? Vão ser anos complicados na Colômbia, se de fato ele for o vencedor das eleições, agora do próximo dia 21. Jamil, eu quero aproveitar essa palavra tão linda que fica atrás de você, paz, para te perguntar, né, para que você analise para a gente, né, a possibilidade de um candidato extremista chegar ao poder na Colômbia, né, depois que o país passou por um processo de paz importante, né, em 2016, com um acordo com as Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, para a deposição das armas, ainda que esse processo tenha sido incompleto, porque ainda há grupos guerrilheiros em ação na Colômbia. Mas, de fato, é um desastre que isso aconteça sem que o processo de paz, inclusive, tenha se consolidado. Exatamente, Cris. E olha, só para lembrar, Juan Manuel Santos, que foi o presidente da Colômbia, chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz justamente por conta desse acerto que encerrou 50 anos, basicamente, de guerra. Mas, claro, essa transição não ia ser fácil, ninguém achava que ia ser fácil. Essa semana, por acaso, eu tive contato com alguém que trabalha na ONU, justamente no escritório que faz o acompanhamento dos acordos de paz na Colômbia, e eles estavam extremamente preocupados com a possibilidade de que tudo aquilo que foi atingido, basicamente, seja jogado no lixo. Por vários motivos. De um lado, você tem um presidente que, obviamente, vai tentar provavelmente alguma coisa muito mais enfática no que se refere ao combate a esses grupos, pode desestabilizar, pode gerar mais uma vez uma movimentação da população interna na Colômbia, pode colocar mais uma vez grupos com, vamos dizer assim, a encruzilhada de voltar a se rearmar para se defender. Se isso acontecer, é um absoluto desastre e podemos, claro, ter todo esse processo tão delicado e tão complicado, que é justamente o processo de paz na Colômbia, sendo desfeito de uma forma talvez até muito rápida. Essa é a grande preocupação. Outro fator muito importante que aconteceu nessa semana foi uma postagem longa de Donald Trump, absolutamente longa, com uma chancela do presidente norte-americano em relação ao candidato de extrema-direita na Colômbia. Fica muito evidente, Cris, que um dos grandes perdedores na Colômbia, sem dúvida nenhuma, é o centro, como tem acontecido em vários países da América Latina, principalmente eu diria, o centro ou a direita tradicional, que basicamente foram engolidos pela extrema-direita em vários cenários diferentes. É super preocupante. Professor, o outro país, claro, eu mencionei já aqui, o Peru, que teve já o seu segundo turno e a apuração é bastante demorada, embora nesse momento que a gente está gravando o programa, Keiko Fujimori, que é a candidata de direita, esteja na frente. Então, mais um país na América Latina, se isso for confirmado, evidentemente, né, aderindo, digamos assim, a uma governança de direita.
Como é que você analisa a situação do Peru, até levando em conta, claro, né, a instabilidade política que já vem de um tempo, com mais ou menos em 10 anos, 9 presidentes, um Congresso muito forte que destitui com uma certa facilidade presidentes, né, no Peru, e isso é combinado com uma certa estabilidade econômica. Como é que você analisa esse cenário no Peru? No Peru se estabeleceu agora uma inovação que é a volta do sistema bicameral. E se imagina com isso dificultar os processos de impeachment de presidente por incapacidade moral. Se a Keiko ganhar, ela vai ter uma bancada expressiva no Congresso, sobretudo no Senado, que vai dificultar um processo de impeachment contra ela. O que nós temos no Peru é, de fato, uma oligarquia política que tomou conta do Estado e tem vetado qualquer projeto de incorporação de reformas sociais mais expressivo. Então, vários desses presidentes foram derrubados com esse perfil, não é? O caso do Pedro Castilho, que era, enfim, um líder popular, não é? Vinculado ao Peru Livre, o mesmo que está disputando com a Keiko, é um exemplo nítido desse tipo de rejeição. Então, nós temos no Peru um país que é o que mais cresce na América do Sul, mas é também um dos mais desiguais da região. Então, temos ali esse estilo de capitalismo dependente, superexplorador, se mantendo, não é? E um nível de pobreza bastante intenso e, por conta disso também, uma falta de respaldo institucional ao poder político peruano. O Congresso é muito mal avaliado pela população, apesar do poder que tem de destituir presidente. Então, uma vitória da Keiko, né, aumentaria o perfil de extrema-direita na América Latina, praticamente isolando o Brasil no cenário da América do Sul, como o Uruguai, né, que seriam os dois países da América do Sul que teriam um perfil de centro-esquerda, e reforça, evidentemente, a política do Donald Trump de tomada da América do Sul para um novo destino manifesto dos Estados Unidos, que inclua o hemisfério ocidental, inclusive a América do Sul. Herdeira, né, do fujimorismo, né? O pai dela foi ditador no Peru, Alberto Fujimori. Na época estive no Peru a trabalho e, de fato, é impressionante ela manter, né, esse legado tão negativo para o país, mas é justamente em cima desse legado que ela faz a campanha dela e se mantém, né, na política. Jamil fez um sinalzinho, diga, Jamil. Porque é curioso, Cris, porque a extrema-direita fica falando com uma frequência muito grande em relação ao combate à corrupção. Eu moro na Suíça, um país que permanentemente lida com esse fator. E aqui há um dossiê, que chama o dossiê Fujimori. O dossiê Fujimori são os desvios, não apenas de Fujimori, mas do seu braço direito de Montesinos, que transformaram basicamente o governo de Alberto Fujimori também num canal para a lavagem de dinheiro e para o desvio de milhões de dólares que acabaram aqui nos bancos suíços. Então, sempre que a gente ouve essa relação entre discursos da direita e da extrema-direita de combate à corrupção, no caso Fujimori, basta bater a porta aqui de algum banco suíço, que eles têm muita história para contar. Sem dúvida. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu não quero encerrar o programa sem falar. Passo rapidamente para o Ian, a situação na Bolívia, dos protestos na Bolívia, e já falamos de Cuba. Ian. Cris, permanece um impasse na Bolívia. Eu tenho conversado com bastante gente em La Paz e, segundo essas pessoas dizem, os movimentos sociais estão perdendo o ímpeto que tiveram no início dos protestos, né? Há um cansaço coletivo entre os próprios movimentos e também da população boliviana, com os bloqueios de estradas, com as faltas de recursos que estão para chegar em La Paz e outras cidades, comida, medicamentos, enfim.
Essa semana teve confrontos diretos entre a polícia e manifestantes em La Paz, mas também teve a ação de alguns movimentos sociais pedindo para abrir um canal de diálogo com o presidente Paz. Ao que parece, as coisas tendem a esfriar um pouco na Bolívia nos próximos dias e semanas, apesar de que o Paz agora tem o direito de decretar estado de sítio e usar as Forças Armadas contra os protestos. Ele não fez isso ainda, teve o aval do Congresso para isso, mas não fez isso ainda, e ao que parece ele está tentando controlar a situação, levando tudo em banho-maria, nada muito radical acontecendo nesse momento, né? Tentando com que os movimentos se cansem e cansem a população para que as coisas, então, sigam da maneira que ele acha melhor, né? Ou seja, sem a participação direta dos movimentos sociais do seu governo. Sim, claro. A outra situação, como eu mencionei, Cuba nos preocupa muito pelos movimentos que têm sido feitos pelos Estados Unidos, né, de uma pressão absurda. Então, com o tempinho que a gente tem ainda, Jamil e professor, eu queria os comentários de vocês. Jamil. Rapidamente, Cris, só destacando o fato de que Pete Hegseth, o secretário de guerra dos Estados Unidos, foi até Guantánamo nesta semana, não é por acaso. Guantánamo, claro, é uma base americana em Cuba, parte do território norte-americano, em vários debates sobre justamente essa situação, mas ir até Guantánamo é um ato de provocação, foi assim entendido, pelo menos, do lado cubano. E também foi muito destacado o fato dele ter, em primeiro lugar, desembarcado, Cris, uma roupa, eu diria, absolutamente longe de qualquer tipo de, eu diria, protocolo. Ele estava de um shorts, de uma camiseta, basicamente, como se estivesse indo justamente a um país no Caribe de férias. Isso pegou, obviamente, muito mal. Mas um outro detalhe que chamou mais atenção ainda foi quando ele estava justamente com soldados norte-americanos. Ele disse que retomar o quintal era fundamental. É isso, uma provocação e uma ofensa, professor, o que a gente está vendo os Estados Unidos fazerem com Cuba. Em algum momento, talvez quando ele conseguir alguma solução, ou que ele acha que seja a solução no Irã, talvez se volte para Cuba. Essa é uma possibilidade, mas também Cuba oferece possivelmente uma resistência muito séria com uma intervenção norte-americana. É um conflito que já dura quase 70 anos e dificilmente Cuba será o passeio que foi a intervenção na Venezuela. E em relação à Bolívia, só queria destacar um ponto, que o quadro que nós estamos presenciando na Bolívia tem a ver com uma postura equivocada das esquerdas bolivianas. O Evo Morales fez campanha pelo voto nulo. O voto nulo alcançou mais de 20% do eleitorado boliviano e o resultado disso é um Congresso eminentemente conservador e liderado pela extrema-direita. Um Congresso que aprovou, por exemplo, a Lei 1470, que permite ao governo usar as Forças Armadas contra a população. É um Congresso que aprovou também a Lei 1420, que permite que se obtenha empréstimos em troca de hipoteca de terras, o que acaba abrindo um espaço para a venda de pequenas propriedades que serão tratadas como médias para receber crédito. Então, há questões estruturais que foram criadas por esse erro político de apoiar o voto nulo e de implementar uma disputa dentro da esquerda que foi absolutamente desagregadora, e a direita é que tem se beneficiado com isso. Soube aproveitar, né? Fica a lição, né, professor? Esse foi o Brasil no Mundo, um programa semanal sobre o que movimentou o noticiário internacional e como isso impacta o Brasil. Eu quero agradecer imensamente a presença aqui no nosso estúdio do cientista político e professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Professor, como sempre, uma aula. Obrigada. Muito obrigado a você. E quero agradecer, claro, aos nossos amigos Jamil Chad, em Genebra. Boa noite, Jamil. Boa noite, Cris. Boa noite, professor. Boa noite, Ian. Olha, eu só não posso dizer, como o Eduardo Galeano, cerrado por Mundial, porque tem o G7 essa semana e nós estaremos aqui semana que vem mais uma vez para contar como foi essa cúpula. Com certeza. E agradeço também ao Ian Boixá em São Paulo. Boa noite, Ian.
Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil. Boa noite, professor. E boa noite a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigada também, claro, aos nossos espectadores. Domingo que vem, o Brasil no Mundo está de volta, sempre às 7h30 da noite, aqui na TV Brasil. E lembrando, você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Ótima semana, boa noite.